Fendas espaciais apareceram por todo o mundo. E a partir dessas fendas surgiram diversas bestas poderosas que causaram danos devastadores à humanidade. E durante o confronto contra essas bestas, alguns humanos descobriram que eles podiam absorver uma substância misteriosa chamada de Yuan-Ki, que podia ser extraída desses monstros. E a partir dessa substância, os humanos desenvolveram poderes extraordinários. Estes indivíduos são conhecidos como guerreiros ou artistas marciais. E com a ajuda desses guerreiros, os humanos estabeleceram bases para sobreviver e combater as bestas. A história começa com o nosso protagonista, Chumo, enfrentando uma besta feroz do atributo dos raios, o furão de raios violetas. E enquanto ele enfrentava a criatura, ele se lembra de sua vida passada, de quando foi morto por zumbis. Ele lembra que quando acordou, havia sido transmigrado para este mundo de bestas ferozes e de guerreiros, e que tinha renascido em um corpo de uma outra pessoa. E de volta à luta, o Chumo consegue uma oportunidade para matar a besta, mas uma faca comum não era o ideal. E como último recurso, ele tenta golpear a besta feroz na barriga, já que essa região era a mais vulnerável. Mas o seu ataque é interrompido por uma garota, a Chen Shiwei, que mata a criatura com apenas um soco. Ela manda o nosso protagonista sair o mais rápido possível dali, mas ele fica paralisado com as lembranças do antigo dono do corpo que ele havia renascido. Por um breve momento, ele se lembra dessa garota, do seu nome e do quão próximo eles dois eram um do outro. E de volta à realidade, a garota demonstra estar bem cansada e fraca, pois ela estava em uma missão e teve que vir resgatar o nosso protagonista. Mas ela se recompõe rapidamente, dizendo que quando um furão de raios violetas morre, ele libera um cheiro que apenas outros membros de sua espécie podem sentir, e que eles virão em busca de vingança. Mas era tarde demais, e os outros furões aparecem, e a Chen Shiwei luta contra eles sozinha, mas por estar muito fraca, ela recebe um golpe de uma das bestas e desmaia logo em seguida. Com sede de vingança por terem perdido um de seus membros, os furões de raios violentas cercam os dois, e o nosso protagonista entra em desespero e acidentalmente toca com sua mão na besta que a garota havia matado. E um sistema de acumulação aparece e pergunta se o jovem quer absorver o corpo do furão de raios violetas. E sem entender nada, ele aceita e recebe o talento de cultivação da besta de raios, ficando muito mais forte. E num piscar de olhos, ele elimina todas as bestas de raios. E com isso, ele atinge o nível médio dos estágios de discípulos marciais. E depois de eliminar todos os monstros, o sistema pergunta se o jovem quer continuar absorvendo os corpos das bestas que ele matou, e obviamente que ele aceita, já que isso vai deixar ele mais forte. Com a ajuda desse sistema, ele agora consegue armazenar tudo. E como resultado de absorver os corpos das bestas de raios, ele obtém a essência do sangue do coração das bestas ferozes. E mesmo sendo um item de baixa qualidade, isso vai ajudar o nosso protagonista no processo de cultivo do corpo. E após ele tentar absorver mais uma besta de raios, o sistema avisa que o Chumo só pode absorver um atributo de apenas um alvo por mês. Então, o nosso protagonista precisa escolher com cuidado os alvos que ele quer absorver, para não absorver atributos de baixa qualidade. Depois, o protagonista leva a garota embora, para cuidar de seus ferimentos, e já em casa, ela acorda e se depara com o Chumo preparando a mesa para eles jantarem, e a garota fica surpresa com isso e pergunta ao cara se foi ele mesmo que tinha feito tudo isso. Chumo responde que sim, e manda a garota se sentar para jantar. Enquanto ambos estavam jantando, o jovem percebe um clima meio estranho entre eles dois. E para quebrar o gelo, ele fala sobre o ocorrido com os furões de raios violetas e que o time de exploração estava de passagem e salvou os dois. Mas a garota o ignora completamente. Logo em seguida, ele termina de jantar e fala para a garota lavar a parte da louça dela e vai para o quarto. Já no quarto, o Chumo diz que o relacionamento entre o dono do corpo que ele renasceu e com a Chen Shiwei estava totalmente estagnado. Mas apesar disso, ele diz que o foco é sobreviver ao apocalipse.
e que não pode confiar em ninguém além de si mesmo, e que sua prioridade é aumentar o seu poder. Então ele começa a refinar a essência do sangue das bestas. Mas fazer isso é algo muito doloroso. Um mês depois, o nosso protagonista aparece treinando e praticando suas habilidades. E a absorção da essência de sangue das bestas já estava completa, e o Shu-Mo estava muito mais forte. Já no início do capítulo 3, vemos a Chen Shiwei treinando para o teste de caça da academia, que irá acontecer muito em breve. O seu objetivo é conseguir o coração da lendária Piton de 2 cabeças para o Chumo. Ela diz que esse coração pode mudar o físico do nosso protagonista, mas para isso ela precisa se tornar uma artista marcial. E ela precisa ter pelo menos 10.000 pontos de força de combate para alcançar esse nível. Mais tarde, na área comercial da base de Luoyang, Shu-Mo caminha pelo comércio na esperança de encontrar alguma besta de nível alto para absorver. E por coincidência, ele acaba se encontrando com Zhou-Qi e os amigos dele. E Shu-Mo percebe que eles sempre amedrontaram o antigo dono desse corpo, mas ele tenta se manter calmo, já que não era mais um fracote. Mas o Zhou-Qi o provoca, insinuando mexer com a Chen Shiwei. E isso deixa o protagonista muito irritado, e ele diz que o Zhou-Qi está desejando a morte. Mas o marmanjo continua a provocá-lo, dizendo que ele depende de uma mulher para ficar na academia. O Shu-Mo diz para o Zhou não se incomodar com um perdedor. E o sujeito o provoca de novo, dizendo que se ele for corajoso, ele deve participar da competição de caça da academia que irá acontecer daqui a um mês. O Shu-Mo diz que o malandro quer matá-lo e ele precisa se preparar para atacá-lo primeiro, e que para lidar com o Zhou-Qi ele deve usar uma besta de rank 3 para absorver. Mas uma besta com esse nível não seria fácil de encontrar em um comércio como este. Até o que o protagonista escuta falarem que os Wind Chasing, um grupo de artistas marciais, estão de volta e que eles haviam matado uma besta intermediária de Rank 3. Ao se aproximar do Dragão da Terra, o sistema pergunta se ele gostaria de absorver a besta. Então os membros do Wind Chasing deixam as pessoas tocarem no Dragão da Terra e essa é a oportunidade perfeita para o nosso protagonista absorver. E ele começa a absorver os poderes da besta, e as pessoas ao seu redor não percebem isso. E após absorver o Dragão da Terra, o sistema pergunta se ele gostaria de prosseguir com a fusão. E o Shu-Mo diz que sim. Mais tarde, na sala de treinamento, o Shu-Mo começa a fazer a fusão. E como sempre, isso é muito doloroso. Passado alguns dias, finalmente chega o dia da competição de caça da primeira academia de Luoyang. E para a surpresa de Zhou-Qi, o Shu-Mo aparece na competição, mas as pessoas começam a zombar dele. Então, o Zhou-Qi se aproxima para provocar mais uma vez o nosso protagonista, que não dá a mínima para o que ele diz. E antes que a situação piorasse, os professores aparecem e mandam todos os alunos se reunirem e entrar no caminhão. Durante a viagem, o professor explica os detalhes da competição. Ele diz que o local será na Zona Selvagem, que fica fora da base. E os alunos dizem que somente os mestres marciais podem caçar neste local, mas mesmo assim ele diz que será na parte norte da floresta e que a única besta feroz de nível 3, o Dragão da Terra, já foi caçada pelos Wind Chaser e que agora só tem bestas de nível 1. Logo em seguida, ele explica as regras da competição e mostra os prêmios para os 3 primeiros colocados. E para o caso de uma possível emergência, todos irão receber um token de comunicação. Chegando na Zona Selvagem, o teste de caça finalmente começa e os professores conversam entre si, dizendo que esse ano tem um talento promissor, que é nada mais nada menos que o Zhou-Qi, e que esse sujeito tem o suporte e recursos da família Zhou. Já no interior da floresta, enquanto o Shu-Mo fazia uma pausa para absorver o sangue das bestas ferozes que ele matou, um sujeito corre em direção ao jovem, pedindo socorro, e dizendo que um urso gigante furioso estava atrás dele. Paralelo a isso, o Shu-Mo lembra que aonde um urso gigante furioso aparece, deve haver um ninho de abelhas espirituais por perto.
E com o néctar produzido a partir dessas abelhas espirituais, pode reduzir consideravelmente o intervalo de digestão ao beber os sangues das bestas ferozes. O sujeito pede para que o Shumo não use o token de comunicação, e se ele ajuda-lo a matar o urso, vai dividir o néctar das abelhas espirituais igualmente. Mas o Chomo deseja pegar o néctar só para ele. Já no início do capítulo 5, vemos o nosso protagonista enfrentando o urso gigante, mas essa besta não era tão fácil de derrotar. Chumo difere vários ataques nele, mas isso só o deixou mais irritado, o que fez com que o urso entrasse no modo Berserk, uma habilidade que o deixa mais rápido e mais forte. E com isso ele ataca o jovem, que não conseguiu se defender a tempo. E após se recuperar do ataque do urso, o protagonista cria uma distração para derrotar a fera, mas o urso se recupera a tempo e golpeia diretamente o Shumo, que aos poucos começa a perder a consciência. Mas antes que isso acontecesse, o sangue das bestas ferozes que ele havia consumido poucos minutos atrás começou a fazer efeito, e ele recupera o seu poder de volta. E com isso, ele consegue matar o urso gigante. Mas ele não pôde comemorar por muito tempo, porque os Jouki aparecem para resolverem assuntos pendentes. E para surpresa do Shumo, o Jouki tem o atributo do vento. E esse é o atributo do qual ele estava precisando para aumentar a sua velocidade. Mas para isso, ele vai precisar matar o sujeito. Então os dois começam a lutar, e o Jouki fica surpreso do Shumo possuir o talento do atributo dos raios, já que todos acham que ele não pode cultivar. Mas ainda assim, o Jouki tem a vantagem, por possuir o atributo dos ventos, e por isso ele é muito mais rápido. Com essa vantagem, o sujeito ataca o Shumo várias vezes numa velocidade impressionante, deixando-o encurralado. Mas o nosso protagonista não se desespera e analisa de onde foi o último ataque do Jouki. Então ele prepara um ataque, prevendo aonde o sujeito vai aparecer, e o derrota. Mas como o objetivo do Shumo era absorver o atributo do vento, ele mata o Jouki e absorve o seu talento. Salve, família! Essa foi a primeira parte dessa história. Se você quer ver a segunda parte, deixa aqui nos comentários e senta o dedo no like. Até o próximo vídeo.